Bom dia. Tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia. Estamos na página 491, e aí a gente vai começar pelas as observações, é o segundo parágrafo. Vamos lá? As observações dispersas de Freud sobre as defesas em inibições, sintomas e angústia mostraram-se tão, ou talvez, mais fecundas para a teoria psicanalítica que a inversão radical de suas ideias sobre a angústia. Mas essas obsessões deram muito trabalho a seus adeptos durante a vida e após a morte de Freud, pois suas páginas sobre a defesa são um pouco mais que sugestões rapidamente esboçadas, com grandes possibilidades teóricas. Freud deixou perfeitamente claro em 1926: a angústia e a defesa têm muito em comum. Se a angústia é a sentinela na torre soando o alarme, as defesas são as tropas mobilizadas para deter o invasor. Pode ser muito mais difícil rastrear as manobras defensivas do que a angústia, pois elas atuam quase inteiramente sobre a cobertura protetora, dificilmente penetrável do inconsciente. Esse texto do Freud, não sei se vocês já leram, se já tiveram oportunidade, assim, de estudar, mas é um texto bem difícil. Em alguns pontos ele é bem, não sei se só difícil, mas é questão de ser complexo. Mas, como a angústia, as defesas estão alojadas no ego. Como a angústia, elas são formas de controle indispensáveis, absolutamente humanas e absolutamente falíveis. De fato, uma das coisas mais importantes a se dizer sobre as defesas é que, de instrumentos permanentes de adaptação, elas podem se transformar em obstáculos intransigentes a elas. Freud reconhecia que descurara por muito tempo da questão sobre a maneira como o ego se defende contra os seus adversários, o id, o superego e o mundo. Associado à discussão do problema da angústia, escreveu ele um pouco contrito: retomei um conceito, ou, dito mais modestamente, um termo, que empreguei exclusivamente no começo de meus estudos há 30 anos, e que mais tarde deixei de lado. Estou falando do processo defensivo. Eu o substituí posteriormente pelo termo repressão, mas a relação entre ambos continuou indefinida. Isso para dizer o mínimo. Na verdade, Freud de início havia diferenciado claramente vários mecanismos de defesa, e a seguir confundira a questão, fazendo com que um de seus conceitos psicanalíticos prediletos, a repressão, passasse a representar tanto a técnica mental de negar o acesso à consciência de certas ideias, quanto todas as outras formas de evitar excitações desagradáveis. Agora estava disposto a corrigir essa imprecisão, voltando ao velho conceito de defesa, como designação geral para todas as técnicas que o ego emprega nos conflitos que possam levar à neurose, ao passo que a repressão se mantém como designação de um determinado método de defesa. Eu lembro que quando eu aprendi na faculdade sobre o mecanismo de defesa, era aquelas aulas que dizia assim, mecanismo X, tal coisa, né? Negação, tal coisa, você quer tal coisa. E aí, bem especificado, assim, bem resumido. E aí, em algum momento, eu achei que a pessoa só tinha um modo de defesa, que era aquilo para todo sempre. Aí depois, né, obviamente, você vai aprendendo, então, mas parecia que era assim, meu Deus, porque, não sei se na faculdade vocês era isso, mas, tipo, meu Deus do céu, preciso decorar isso, porque quando cair na prova tem que estar especificando exatamente o que que é aquilo, e eu achava que para todo sempre era uma defesa só. Às vezes eu lembro de algumas coisas, assim, da faculdade, e eu fico pensando, meu Deus, né, como a gente, tipo,
É imaturo quando começa a estudar, imaginando as coisas como, tipo, um todo, e elas são uma partezinha muito pequena, né? Se sentiam assim também? Não, não sou eu a única doida? Não, me sinto melhor assim. Os ganhos intrínsecos nessa retomada de suas primeiras formulações são extraordinários. A repressão conservou para ele seu estatuto privilegiado entre os estratagemas de defesa e seu lugar histórico na teoria psicanalítica. No entanto, embora muitas táticas defensivas imitem a repressão, tramando recusar o material psicológico o acesso à consciência, elas comandam recursos próprios. Algumas ele descreve em artigos iniciais e em seus casos clínicos. O ego pode se defender contra impulsos instintivos inaceitáveis, regredindo a uma fase anterior de integração mental, onde esses impulsos são mascarados e desarmados. O neurótico pode lutar para escapar a seus sentimentos hostis e destrutivos contra os seres amados, convertendo seus ódios inaceitáveis numa afeição exagerada. E isso não é tudo. Apenas a mente tem outras armas defensivas à sua disposição. Muitas delas, como a projeção, já eram familiares aos leitores de Freud. Agora, em Inibições, Sintomas e Angústia, ele acrescentava duas táticas que não mencionara antes: desfazer e isolar. A primeira é uma espécie de magia negativa, que procura soprar para longe não só as consequências de uma experiência, mas a própria experiência. O que aconteceu, milagrosamente, nunca aconteceu de forma alguma. A segunda, que para Freud constituía a marca registrada dos neuróticos obsessivos, consiste num esforço para afastar as fantasias ou lembranças obscenas, aterradoras e vergonhosas dos afetos que realmente pertencem a elas. Apenas a restituição daquele velho termo coletivo, defesa, pensava Freud, poderia fazer jus às várias maneiras pelas quais a mente se protege contra os outros e contra si próprio. Como com a angústia, da mesma forma com as defesas, a explicação de Freud baseava grande parte de sua autoridade nas observações que fizera em seu lugar predileto, a cômoda cadeira atrás do paciente no divã. Isso se referindo sempre às observações que ele fazia, e todos os estudos eram a partir da clínica. O Freud partia da clínica para a teoria. Em Inibições, Sintomas e Angústia, ele relembrou, uma vez mais, quase nostalgicamente, alguns de seus casos mais prezados: o pequeno Hans, o homem dos ratos e o homem dos lobos. Não via razões para negligenciar essas fontes de informação. Afinal, as resistências apresentadas pelos analisandos para impedir a transformação em seus hábitos neuróticos, para continuar seus sofrimentos, ao invés de conseguir uma percepção dolorosa, são defesas em ação. Mas, como Freud bem sabia, os neuróticos não detêm o monopólio de tais estratagemas. Eles simplesmente exageram, numa caricatura inequívoca e de fácil leitura, as práticas dos mortais comuns. Para dar apenas um exemplo, o isolamento pode ser uma especialidade dos obsessivos, mas é o complemento neurótico da concentração. O afastamento da atenção de estímulos rivais é um processo mental inteiramente normal, destinado a resultar na realização do trabalho. Assim, exatamente como a angústia, as defesas são universais e essenciais a todos os seres humanos. Foi o que a reflexão sobre o trauma do nascimento ensinou a Freud. No próprio gesto de se separar de Freud, Henck serviu-lhe melhor do que pensava. Dilemas de médicos. A aparência um tanto desconjuntada do livro de Freud sobre as defesas e a angústia, com suas repartições e expressões pouco felizes, torna-se evidente, principalmente quando comparada a seu desempenho costumeiro.
De qualquer maneira, esses defeitos não indicavam uma perda irremediável de seus dons literários, pois em 1926, mesmo ano de Inibições, Sintomas e Angústia, Freud publicou um outro pequeno livro, que mostrava toda a sua antiga verve estilística, toda a sua habitual espirituosidade enxuta, a questão da análise leiga. Misto de polêmica e popularização, essa introdução à psicanálise, de fácil leitura, deve figurar entre os esforços de persuasão mais agradáveis de Freud. Significativamente, ele optou por apresentar seus argumentos sob forma de diálogo, forma literária própria a uma exposição informal que já empregara algumas vezes antes. Esse vocês já leram? É um texto muito bom. Fica aí, quem tiver vontade de ler, eu acho que está no Fundamentos da Clínica Psicanalítica, naquele rosinha da Autêntica. Não há dúvida de que a origem do panfleto ligada à discussão em curso levou Freud a mobilizar uma vez mais a combatividade confiante, outrora tão típica sua. No final de 1924, Freud foi solicitado por uma alta personalidade médica austríaca a apresentar uma opinião especializada sobre a questão da análise leiga. E ele escreveu a Abra cheio de otimismo que, em todas essas questões, espero que as autoridades ouçam a mim. O assunto iria se mostrar bem mais espinhoso. No começo do ano seguinte, funcionários municipais, aparentemente alertados por William Steichen sobre a existência de analistas leigos em Viena, acusaram Theodor Reik de exercício não autorizado de prática médica. Reik, um dos seguidores mais jovens de Freud, compareceu devidamente perante os magistrados da cidade e explicou seus procedimentos. Seguiram-se as discussões acaloradas, depoimentos de especialistas e disputas legais, e Reik recebeu ordens de suspender as análises. Ao invés disso, ele recorreu a um advogado, obteve apoio de Freud, apelou da sentença e continuou a clinicar por algum tempo. Mas, na primavera seguinte, Reik foi processado por charlatanismo por um paciente americano, Newton Murphy. Murphy, médico, tinha vindo a Viena ser analisado por Freud. Não tendo hora vaga, Freud o enviou a Reik, com quem Murphy parece ter trabalhado por algumas semanas. Os resultados devem ter sido extremamente insatisfatórios, pois, do contrário, Murphy, que obviamente, em princípio, não era contrário à psicanálise, não teria levado Reik ao tribunal. Freud não hesitou. O resultado foi a questão da análise leiga, escrito em um mês. Freud não escondeu que seu impulso para escrever o livreto brotara dos acontecimentos correntes. Para a figura do interlocutor compreensivo, mas não persuadido, ele se inspirou no funcionário junto ao qual interviera, e que mesmo lhe pedira sua opinião abalizada sobre o caso. Freud ainda era claramente o mesmo. Pfister, a quem enviou um exemplar da análise leiga, exclamou entusiasmado que nada do que Freud já escrevera tinha sido tão fácil e compreensível. E, no entanto, tudo emana das profundezas. Poder-se-ia suspeitar de uma certa tendenciosidade de Pfister, em luta constante com os médicos psicanalíticos suíços, orgulhosos de ser um dos primeiros alunos leigos de Freud. Mas o texto da polêmica de Freud lhe dá a razão. Que até hoje, né, a gente tem quem pergunte se pode ser psicanalista sem ser psicólogo. Né? Hoje em dia, antes, na época deles aqui, obviamente ele está associando a questão de ser médico. Né? E Freud também usa ainda ali no texto dele sobre a medicina, mas hoje a gente sabe que é muito mais associada à questão da psicologia. Freud lutou por Reik como se estivesse lutando por si mesmo. Não peço, escreveu a Paul Federer em março de 1926, quando o debate sobre a análise leiga se alastrava na Sociedade Psicanalítica de Viena.
que os membros adiram às minhas opiniões, mas vou sustentá-las em particular, em público e perante os tribunais. Afinal, acrescentou ele, a luta pela análise leiga deve ser travada uma hora ou outra. Melhor agora do que depois. Enquanto eu estiver, vou impedir que a psicanálise seja tragada pela medicina. Tami, a gente está na página 494, no primeiro parágrafo. De fato, Freud estava mesmo lutando em causa própria. Embora os problemas de Reiki nos tribunais vienenses agora levassem Freud a se comprometer com a análise leiga em texto levado ao público, seu interesse pela questão datava de muito tempo. O fato de Freud ter consciência de sua responsabilidade mais ou menos direta pela difícil situação de Reiki deve ter intensificado sua veemência e tenacidade. Não é. No PDF a página é outra. Chay, você sabe em que página que tá? Que você usa PDF, né? A Evelyn colocou aqui, 626. Obrigada. Os dois tinham se conhecido em 1911, quando Freud já lera a tese de doutorado de Reiki sobre a estranha história A Tentação de Santo Antônio, de Flauber. Reiki nunca esqueceu aquele primeiro encontro. Eu tinha entrado numa briga com os meus professores, que desaprovavam o fato de um estudante de literatura e psicologia escrever uma tese segundo linhas freudianas. Uma, uma casual observação pejorativa de um de seus professores de psicologia remeter a Reiki a psicopatologia da vida cotidiana. E depois disso, ele devorou sofregamente tudo o que pôde conseguir de Freud, tal como Otto Rank havia feito poucos anos antes. Reiki enviou o manuscrito de sua tese a Freud, que ficou intrigado, e convidou-o à sua casa. Enquanto subia as escadas da Bergasse 19, relembrou ele muitos anos depois. Eu me senti como uma mocinha indo para um encontro, de tanto que batia meu coração. A gente entende, né? O nosso ficaria igual. Então, entrou no consultório, onde Freud trabalhava, rodeado pelas estatuetas egípcias e etruscas que tanto amava. Freud era tipo acumulador, quem já viu lá as fotos do consultório dele, né, gente, era tanta coisa. Constatou-se que Freud conhecia o livro de Flauber muito melhor do que eu, e nós o discutimos longamente. Logo estavam debatendo assuntos mais sérios. Reiki havia pensado em frequentar a faculdade de medicina, mas Freud disse não. Ele tinha outros planos para mim. Instou comigo que dedicasse minha vida à psicanálise e à pesquisa psicanalítica. Como sabemos, Freud distribuía esse tipo de conselho com bastante liberdade. Mas, com Reiki, ele não se limitou ao conselho e calçou com um apoio tangível. Durante anos, enviou dinheiro regularmente a Reiki, que era muito pobre, e encontrou-lhe um emprego. E apresentou-o à Sociedade Psicanalítica de Viena, onde Reiki quase nunca teve problemas com a palavra oral ou escrita, logo passou a apresentar comentários e comunicações. Evidentemente, ele tem defeitos, escreveu Freud a Abram, o qual a instância de Freud estava tentando facilitar as coisas para Reiki em Berlim. Mas é um rapaz bom e modesto, com grande dedicação, convicções firmes e sabe escrever bem. Nascera um outro analista leigo por insistência pessoal de Freud. E sobreviveu ao desafio a seu exercício. As manchetes do New York Times sobre a data, Viena, 24 de maio de 1927, resumem o resultado do processo contra Reiki. Americano perde processo contra Freud. Descobridor da psicanálise diz que ela pode fazer bem independente da medicina. Freud, que apesar do que se possa anunciar a manchete, evidentemente não era o réu. Segundo as citações, teria dito:
Um médico não pode praticar a psicanálise porque ele sempre está pensando na medicina, a qual não é necessária em casos onde meu trabalho pode ter bons resultados. E aí a briga também até hoje, né? Porque a psicanálise se afaste da medicina, porque é um outro tipo de fazer, tem um outro olhar sobre o indivíduo, né? Que se difere. A gente não tenta ser baseado em evidências médicas, né? Não, não é esse o caminho. As acusações contra Reik foram suspensas e, por enquanto, a análise leiga foi poupada. Freud apontara pela primeira vez os riscos a que estão sujeitos os não médicos na prática analítica cerca de 30 anos antes. Em 1895, em seu famoso sonho da injeção de Irma, ele havia sonhado que Irma, sua paciente, talvez pudesse estar sofrendo de uma enfermidade orgânica que ele diagnosticara, ou melhor, diagnosticara errado, como sintoma psicológico. Este era o perigo que os adversários da análise leiga citavam reiteradamente como uma de suas principais preocupações. Mas Freud considerava um problema contornável. Sabe que, falando disso, acho importante a gente pensar que hoje em dia, muita gente vem para a gente dizendo assim, é porque eu tenho ansiedade generalizada. É porque eu tenho, sei lá, depressão. E aí essa pessoa, na verdade, ela se autodiagnosticou porque ela leu em alguma rede social, ela viu um vídeo em uma rede social e ela acha que é isso mesmo. E o quanto que a gente tem que ficar atento. Eu sempre lembro de um caso de uma pessoa que disse para mim que tinha ansiedade, que passou por uma crise de ansiedade em que um lado do corpo formigava. E aí eu fui pedindo que ela me relatasse como que era esse formigamento, para entender, né, o que que era aquilo do sintoma. E algo ali no relato dela me chamou a atenção, que era a duração desse sintoma, porque ficava dormente durante algum tempo, assim, horas, dias, né? E na crise de ansiedade, a gente sabe que os sintomas, eles são passageiros e eles são rotativos, assim. Uma hora é no braço, depois é na cabeça, depois é na perna, depois é, né? É uma coisa que, assim, circula pelo corpo, é uma dor circular. No caso dessa pessoa, não era. E aí eu a ouvi e indiquei então que ela buscasse atendimento médico. Essa pessoa chegou aí 2 vezes num pronto-socorro e ser medicada como crise de ansiedade e voltou dizendo, olha, tá vendo? É mesmo crise de ansiedade. E eu falei, indiquei que ela buscasse um neurologista, que eu achei que seria importante uma outra avaliação, tudo que não fosse num PS e tal. Enfim, essa pessoa foi diagnosticada com uma doença bastante séria, e ela teve que fazer um tratamento, tudo, né? E é uma doença degenerativa que ela vai ter que tratar o resto da vida. Então é importante, eu trago um recorte, porque é isso, é importante que a gente fique atento a como os sinais da ansiedade ou de qualquer outra doença pode trazer. Tem gente que acha que está com depressão e está com problema na tireoide. Né? Tem gente que acha que está com ansiedade, está com qualquer outra coisa. Às vezes tem uma questão no coração. Enfim, existe peculiaridades aqui nos sintomas, né? E a gente precisa estudar sobre isso e estar bastante atento. O fato de eu não ser médica não impede que eu saiba diferenciar o que é um formigamento, que tem um acometimento ali físico, né? Tem uma questão que precisa ser avaliado por um médico, do que poderia ser tratado aqui no consultório. Eu trato pessoas com ansiedade, os sintomas melhoram, mas são outros tipos de sintoma. Às vezes até o mesmo no sentido de ser formigamento. Mas é isso, um tempo de duração, a queixa da pessoa, como que ela apresenta aquele discurso, em que momentos que isso aparece, enfim, uma série de aspectos que a gente tem que considerar. Então, como Freud aqui dizia, né, de ser um problema contornável, eu acho que sim. Em 1913, fazendo algumas observações preliminares a um livro de Pfister, ele passou para a ofensiva, negando explicitamente que os terapeutas psicanalíticos precisassem de formação médica. Pelo contrário, a prática da psicanálise tem muito menos necessidade de formação médica do que de uma preparação educacional em psicologia e livre percepção humana. A maioria dos médicos, acrescentou ele com leve malícia, não está preparada para o trabalho da psicanálise. Sempre esse tom meio malicioso, assim, né? Que a gente acha.
fofo. E quando tentaram, em geral, fracassaram de modo desalentador. Deixa eu só grifar aqui. A gente continua. Assim, nada mais natural do que alguns dos adeptos mais destacados de Freud, de Otto Rank a Heinz Sachs, de Lou Andrea Salomé a Melanie Klein, para não mencionar a psicanalista em sua própria casa, Ana, não fossem médicos. Além disso, vinham chegando talentosos adeptos mais jovens, professores de literatura, como Ella Freeman Sharp, pedagogos como August Eichhorn, historiadores de arte como Ernst Kries, que estavam se mostrando clínicos competentes e teóricos criativos. No entanto, os primeiros textos de Freud deixam claro que sua defesa dos analistas leigos não deriva da necessidade de uma intervenção especial em favor deles. Seguia-se naturalmente daquilo que, aos olhos de Freud, consistia a natureza da essência da psicanálise. Freud já tinha um grande interesse na análise leiga, anos antes que Theodor Reik entrasse em conflito com a legislação austríaca. A defesa da análise leiga por Freud não era um apelo a diagnoses descuidadas e amadorísticas. Coerentemente, ele sustentava que um analisando em potencial deveria ser mesmo examinado antes por um médico. De fato, ele reiterou enfaticamente esse ponto em A Questão da Análise Leiga. Afinal, era possível que os sintomas físicos que um entusiástico analista leigo poderia atribuir a uma conversão histérica, tal como Freud fizera no Sonho de Irma, pudesse se revelar como sinais de uma doença física. Mas afora isso, julgava Freud, a formação médica provavelmente seria uma desvantagem, que não é a formação em si, né, mas o olhar para essa questão ali do adoecimento físico que podia tomar, em alguma medida, podia colocar como se fosse uma venda, dá para a gente pensar assim na questão desse olhar, enquanto psicanalista. Durante toda a sua vida, Freud mostrou-se decidido a preservar a independência da psicanálise em relação tanto aos médicos quanto aos filósofos. É verdade que, depois da guerra, 80% de seus alunos eram médicos, mas ele nunca se cansou de insistir que os médicos não têm nenhum direito histórico a um monopólio da análise. Um doutor não habilitado que se dedica à análise não é, de fato, melhor do que um charlatão. É claro que quase nem se precisa dizer, acrescentou Freud, que o não médico deve ser profundamente versado em todos os elementos da psicanálise e ter algum conhecimento da medicina, mas é injusto e pouco prático obrigar alguém que queira libertar outrem da tortura de uma fobia ou obsessão a tomar o desvio do estudo médico. Em suma, não consideramos absolutamente desejável que a psicanálise seja tragada pela medicina. Era nitidamente uma metáfora cara a Freud, e acabe sendo relegada ao manual da psiquiatria. Freud estava tão empenhado em sua argumentação que não hesitou em questionar os motivos de seus adversários. A resistência à análise leiga, acusou ele, era, na verdade, uma resistência à análise em geral. Considerando a estatura e os argumentos dos psicanalistas do outro lado da questão, esse veredito parece fácil e tendencioso. Embora Freud levasse a melhor na sua argumentação, pelo menos em termos intelectuais, a oposição não era simplesmente irresponsável ou interessada apenas em si mesma. 25 anos depois, enfrentando o problema de seu ponto de vista britânico, Ernest Jones iria qualificá-lo de dilema central no movimento psicanalítico, para o qual ainda não se encontrou nenhuma solução. Freud, escreveu Jones, corajosamente tentando ser justo com todos os lados, se manteve à parte do tumulto do mundo exterior, e foi-lhe oportuno adotar uma perspectiva a longo prazo e invocar visões do futuro distante.
Naturalmente, Freud tinha o direito de se entregar a projetos fantásticos como uma universidade para psicanalistas, onde os não médicos seriam introduzidos em biologia e psiquiatria. Mas aqueles dentre nós, em condições de vida mais humildes, foram obrigados a adotar perspectivas mais curtas e enfrentar contingências mais imediatas. Podia-se ser conquistado pelo programa grandioso de Freud, concluía Jones, mas enquanto isso, era preciso lidar com algumas realidades mundanas. Essas realidades se impunham demais para serem ignoradas. Os psicanalistas se sentiam pressionados a acalmar um público de forma alguma inteiramente convencido pelas alegações dos analistas, e tinham de lidar cuidadosamente com as instituições médicas e psiquiatras locais, às vezes até com uma ponta de servilismo. Em 1925, o psicólogo J. McKim Cattell, então presidente da Associação Americana para o Progresso da Ciência, depreciou a psicanálise como não tanto um problema de ciência, mas uma questão de gosto, sendo o Dr. Freud um artista que vive no reino encantado dos sonhos entre os ogros de sexo pervertido. Nossa, ficou bravo. Catel não falava por todos, mas tinha um número suficiente de aliados importantes para ameaçar as aspirações dos psicanalistas a um reconhecimento profissional. Maior peso se acrescentava ao argumento de Catel devido à proliferação de charlatães que se pretendiam analistas. No ano em que fez seus comentários sarcásticos, um cidadão americano chamado Homer Tyrrell Lane foi levado a um tribunal londrino, acusado de ser um charlatão perigoso. Estivera clinicando em seu gabinete na Gordon Square, um endereço respeitável em Bloomsbury, atendendo a consultas por 2 guinéus a hora e fazendo conferências sobre a filosofia do individualismo. Embora alguns cidadãos eminentes, inclusive a bispo de Lincoln, se apresentassem como testemunhas dignas em defesa de Lane, o promotor insinuou obscuramente uma conduta imprópria com internas de uma escola feminina a qual estava ligado. Lane foi condenado a 1 mês de prisão, mas no final a sentença foi anulada. Pagou a multa de 40 shillings e teve de prometer abandonar a Inglaterra em 1 mês e nunca mais voltar. Lane foi registrado nos documentos do tribunal como psicanalista. Mas aí, né, gente, esse também é um problema que a gente enfrenta hoje em dia. Ele está dizendo aqui, né, dos aliados e tal, eu fico pensando nos seguidores. Tem um monte de charlatão se dizendo psicanalista, mas um monte. E sabe que quando eu vejo, né, psicanalista falando assim, não quero criar conteúdo em rede social, o que vão pensar de mim? Uma coisa, fico pensando assim, que é uma pena. Claro que ninguém é obrigado, nem acho que as pessoas devem criar conteúdo por causa disso, só deve fazer quem tem vontade. Mas é uma pena que pessoas que são sérias, que estudam, que se dedicam, não criem conteúdos explicando questões, né, trazendo pontos relevantes para a discussão. Acho que a psicanálise ainda tem tanto a contribuir, e aí esse bando de gente que é charlatã ali, que fala umas asneiras, vão lá, produzem um monte de conteúdo e tem milhares de seguidores. Todo dia, se a gente procurar, tem um perfil com 500 e não sei quantos mil seguidores, que quando você abre para ler ali as coisas é de origem bastante duvidosa, né? Enfim. Outra vez, em 1925, em Manhattan, o reverendo Charles Francis Potter, falando sobre psicanálise e religião na Igreja Unitarista do West Side, advertiu que os charlatães em psicanálise haviam despojado muita gente. Como solução, exigia o licenciamento dos analistas. Parece incrível, mas é fato, disse ele, que enquanto um médico precisa ter 10 anos ou mais de instrução e preparação antes de poder tratar do físico dos homens,
Um analista que pretende tratar aquele organismo mais delicado, a mente humana, pode pendurar sua tabuleta e cobrar US$ 25 a sessão, depois de uma preparação que não vai além de uma leitura de Freud e Jung em 10 dias. Vocês já ouviram falar daquele pessoal que remodela a mente da pessoa, fazendo ela se tornar uma vencedora, uma campeã com um curso que dura 2 dias? Mas, gente, começa às 7 da manhã e vai até às 11 da noite. Não é qualquer coisa, vocês estão entendendo errado, entendeu? São 2 dias inteiros. Aí eles fazem a pessoa ser uma vencedora. Não sei se alguém já ouviu falar, mas existe. Era exatamente isso o que temiam os psicanalistas. Charlatães como Lane, que apareceu nos jornais, detratores como Potter, expressando as opiniões e fortalecendo a resistência de um público mais amplo. Em meados dos anos 1920, portanto, ouviam-se analistas na França, Inglaterra e mais audíveis nos Estados Unidos, a resmungar que um número altíssimo de autodenominados terapeutas estava tentando viver do prestígio e conseguindo destruí-lo, que a psicanálise havia conseguido obter. Essa situação, em parte, devia-se aos próprios analistas. Como um importante psicanalista americano, Smith Lee Jelf disse a Ernest Jones em 1927. Os vários cultos, como a ciência cristã, a cura pela mente, a autossugestão do poieísmo, deixa eu ver o que é isso, prática terapeuta de autossugestão em voga nos anos 1920 nos Estados Unidos, baseado nas ideias de Emily Cowell. E os inúmeros outros aspectos de práticas pseudomédicas nunca teriam adquirido tanto destaque se o doutor estivesse a postos. Quem quer que fosse responsável por esse tumultuado caos, os verdadeiros psicanalistas deviam se distanciar categoricamente de todos os charlatães. Os alunos estrangeiros de Freud, voltando a seus países para clinicar, estavam começando a pensar nas vantagens da respeitabilidade e a montar instituições profissionais para resguardá-los. Nesse empreendimento, os analistas leigos, de certo, haveriam de parecer intrusos, diversionistas e possivelmente estorvantes. As pessoas também falam assim como se só na psicanálise existisse charlatão, né? Existe em tudo que é lugar, né, gente? Que tem de caso aí que aparece de médico atendendo no postinho, não sei das quantas, que as pessoas viram que era suspeito, quando foi ver, o diploma era falsificado. Esses dias apareceu um caso que eu não vou lembrar o nome agora também, nem sei se poderia falar, mas saiu em alguns veículos, assim, de online, uma psicóloga, essa eu olhei, ela tinha 250 mil seguidores, uma coisa assim. Inclusive, tinha um monte de gente famosa que seguia ela e compartilhava as coisas que ela tinha até número de CRP ativo e tal, diploma era falso. Então, assim, vai ter, né? Mas aí tem nutricionista, que tem gente que passa dieta e treino, então. Treino para academia, planilha de treino, que a pessoa nunca fez educação física. Aí eu acho que é uma responsabilidade nossa sempre, sabe? De constar. Claro que, obviamente, essa profissional, quem fosse lá, ela estava com CRP ativa. Aí o CRP que tem que, né, CFP, na verdade, tem que fiscalizar isso, mas também é aquilo, vai passar, né, gente? Um ou outro sempre passa. Qualquer atitude suspeita de um profissional, é bom que a gente investigue tudo isso. Uma vez eu abri uma caixinha de perguntas lá no Insta e fiz uma enquete sobre quem olhava o currículo e número mesmo de inscrição, de registro profissional e tal. Meu, 90% não faz isso com os profissionais que passam. Teve um monte de gente que me mandou, meu, obrigado e tal, vou começar a fazer isso porque eu nunca pensei nisso. A gente tem, às vezes, uma confiança, assim, fulano disse que é isso, então ele é. Não, né? Não é bem assim. Freud tinha outras ideias. Justamente por ser médico, podia se permitir falar desinteressadamente em favor dos leigos habilitados.
Mas, embora orquestrasse uma campanha corajosa, suas vitórias foram esporádicas e limitadas. A questão se tornou altamente contenciosa. Gerou debates inconclusivos nas revistas psicanalíticas e resoluções contemporizadoras em congressos psicanalíticos durante e depois dos anos 1920. Os institutos por todo o mundo ocidental tinham práticas diversas, mas em sua maioria passaram a exigir um grau de médico como pré-requisito para admissão ou cercaram a formação de leigos com pesadas restrições. Foi uma questão, e para muitos, a única questão, em que os psicanalistas que endeusavam Freud e apelavam a seus textos como uma Bíblia Sagrada, desconsideraram sua vontade e se arriscaram a incorrer em seu desagrado. A. Brill, ao escrever em 1927, estava falando por muitos desses legalistas irracíveis. Há, há muito tempo atrás, eu aprendi a aceitar que o mestre oferecia antes de me convencer pelo meu próprio conhecimento, pois a experiência me ensinou que, sempre que eu julgava uma afirmação, era forçada ou incorreta, logo descobria que estava errado. Era uma falta de experiência da minha parte que provocava dúvida. No entanto, por muitos anos tentei com grande empenho concordar com o mestre sobre a questão da análise leiga, mas não fui capaz de aceitar a sua opinião. Ao argumentar em favor dessa opinião, o mestre tinha sido brilhante, mas em última análise, não convincente. A questão estava tão carregada que Huntington e Jones, em 1927, decidiram organizar um simpósio internacional a ser publicado simultaneamente na Internationale Zeitschrift em alemão e no International Journal of Psychoanalysis em inglês. Mais de 20 participantes, praticamente todos os analistas conhecidos de meia dúzia de países, apresentaram suas posições em declarações curtas ou ensaios breves. Não ofereceram surpresas, a não ser talvez uma. Freud não conseguia manter sequer suas próprias tropas locais em linha. Naturalmente, Theodor Reik, admitindo com uma leve malícia que sua posição dificilmente seria desinteressada, defendeu a análise leiga com a analogia da sabedoria psicológica mostrada por padres e poetas. Mas outros vienenses, entre eles alguns dos mais antigos adeptos de Freud, rejeitaram essa linha de raciocínio. Eduard Hirschman, que se juntara ao grupo de Freud das quartas-feiras à noite, em 1905, e agora era diretor da Clínica Psicanalítica de Viena, disse claramente: dou minha firme adesão à norma legal estabelecida pelo Ministério de Saúde de que a psicanálise é um assunto para médicos. Isidor Saadia, outro dos primeiros adeptos de Freud, não foi menos categórico. Sustento solidamente e por princípio a opinião de que pessoas doentes devem ser tratadas exclusivamente por médicos e que qualquer análise de tais pessoas por um leigo deve ser evitada. Mesmo Felix Dutch, embora por razões pessoais extremamente ansioso em agradar Freud, não conseguiu fazer mais do que ocultar sua verdadeira opinião com definições retorcidas, e não resistiu à conclusão de que o assunto da cura é um problema do médico. Freud, evidentemente, tinha seus defensores entre os participantes do simpósio. Alguns dos psicanalistas ingleses, entre eles Edward Hoover e John Hickman, não viam nenhum problema na realização de análises por terapeutas não médicos, desde que se mantivesse a terapia claramente diferenciada de diagnose. Essa deve ser deixada a pessoas medicamente qualificadas. A Inglaterra, de fato, continuava a ser um país onde prosperavam os analistas leigos. Cerca de 40% de seus analistas, relembra Jones, não eram médicos. Igualmente animadora para Freud foi a resolução apresentada por a Sociedade Psicanalítica Húngara, em Budapeste,
afirmando que a análise leiga, conforme o livro de Freud, mostrou teoricamente, não só é justificada, como também, no interesse do avanço de nossa ciência, até mesmo desejável. E, por outro lado, na prática, a análise leiga na Hungria não resultou, até o presente, até onde vai a experiência, em nenhum dano aos pacientes. Outro participante do simpósio, Hermann Nürnberg, entre os mais talentosos jovens vienenses, chegou ao ponto de acusar os adversários da análise leiga de puro egoísmo. Tenho a impressão, escreveu ele, de que a resistência à prática da psicanálise por leigos nem sempre se sustenta em considerações puramente teóricas. Parece-me que outros motivos, como o prestígio médico e motivos de natureza econômica, desempenham um papel. Em nossas fileiras, como em outras partes, a luta econômica encontra sua ideologia. Eram palavras fortes, mas refletem com grande acurácia o ponto de vista de Freud. Em sua própria contribuição, mais tarde publicada como pós-fácil, a questão da análise leiga, Freud repetiu mais uma vez os argumentos já conhecidos. Como um estado de espírito nostálgico, ele inseriu uma reflexão autobiográfica que tem sido muito citada. Visto que minha pessoa está envolvida, posso oferecer a todos os interessados em tais assuntos uma certa ideia dos meus motivos pessoais. Depois de 41 anos de atividade médica, meu autoconhecimento me diz que não fui realmente um verdadeiro médico. Tornei-me médico por um desvio forçado de minha intenção original. E a vitória da minha vida reside nisso. Encontrei novamente minha direção inicial depois de um longo desvio. Ai, que bonito, né? Ele achava que sua disposição sádica não era muito forte, e assim não precisei desenvolver seus derivativos. Também não conseguia lembrar que tivesse brincado de médico. Evidentemente, minha curiosidade infantil escolheu outras vias. Em minha juventude, intensificou-se irresistivelmente a necessidade de entender algo sobre os enigmas desse mundo, e talvez contribuir de algum modo para a solução deles. Estudar medicina lhe parecera o melhor caminho para realizar tal ambição. Mas, desde o início, seus interesses haviam se concentrado em pesquisas zoológicas, químicas e, finalmente, fisiológicas, sob a influência de von Bruck, a maior autoridade que jamais atuou sobre mim. Se, por fim, ele assumira o exercício da medicina, tinha sido por razões financeiras. Freud observou que a sua situação material era miserável, mas, e aí, naturalmente, estava a ponto a que queria chegar nessa incursão pelo passado, penso que minha falta de uma autêntica inclinação médica não prejudicou muito meus pacientes. Aqui tem uma nota. Esses capítulos devem ter mostrado que essa autoavaliação subjetiva requer duas correções. Freud realmente teve acessos de motivação humanitária, mesmo que a pesquisa, em última instância, tenha continuado a interessá-lo mais do que a cura. E a descrição do curso de sua vida como um longo desvio do projeto original deixa de lado o tipo de trabalho teórico e mesmo filósofo a que se dedicou, não só nos últimos anos, a partir da década de 20, mas desde a década de 1890. Freud reconhecia que seu relato certamente pouco contribuíra para esclarecer a questão da análise leiga. E é bem verdade que logrou poucas conversões à sua posição, ainda que, como ele observou modestamente, tenha conseguido pelo menos moderar algumas opiniões extremadas. Em cartas e mais cartas, tanto a íntimos como a estranhos, ele se queixava da tendenciosidade dos doutores. Os médicos entre os analistas, escreveu ele em outubro de 1927, têm se inclinado demais a se envolver em pesquisas mais próximas do orgânico do que em pesquisas psicológicas.
Um ano depois, numa carta a Huntington, ele se declarou mais ou menos resignado com a derrota. A análise leiga, escreveu Freud, foi um fracasso total, um furo na água. Tivera a intenção de criar um sentimento comum entre analistas sobre a questão, mas não conseguira. Eu era, por assim dizer, um general sem exército. Mas no fim, ele venceu, né? Ficou. Ó, vamos parar por aqui. A gente ficou na página 500. E aí a gente se vê, então, na próxima quinta. Beleza? Obrigada pela presença, companhia. A gente se vê na próxima semana. Um beijo. Fiquem bem.